Queridos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 13. Nós daremos continuidade à exposição da Epístola aos Hebreus. Hoje pela manhã nós vimos o versículo 4, onde nós paramos no domingo passado. E agora nós continuaremos e veremos o versículo 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar agora é contentamento, tá bom? Lembrando que ao final da exposição, vocês vêm para nós conversarmos um pouco sobre a exposição, sobre o sermão. Ao final do culto, na verdade, ao final do culto, vocês vêm aqui, quando o culto acabar, para nós conversarmos um pouco. Diz assim, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Amém. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor, mais um dia do Senhor, mais um culto, mais um momento do culto que prestamos a Ti, em que nós nos silenciamos, não mais cantamos, não mais oramos, apenas ouvimos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, nosso ouvido, para que nós possamos ouvir de uma forma santa a Tua palavra. Assim como nós lemos hoje, Senhor, que os de Bereia eram mais excelentes que de Tessalônica, porque ouviram a palavra com avidez e comparavam tudo com a Escritura, Senhor. Que essa seja a disposição do nosso coração, Pai. Ouvir a Tua palavra com avidez, estarmos atentos à Escritura, comparando e acompanhando aquilo que é exposto, Senhor, para que o nosso coração se conforme à Tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ensina-nos, porque se Tu não nos ensinares, nós seremos como quem desce a cova. A Tua palavra, Senhor, é palavra de vida eterna. Nós não temos para onde ir. É por isso que nós cessamos todos os nossos trabalhos ordinários, abrimos mão, Senhor, de vãos prazeres e lazeres momentâneos, para investirmos, Senhor, na eternidade, na nossa alma, na nossa comunhão contigo e uns com os outros. Tendo feito isso, então, Senhor, e de posse com a Tua promessa nas mãos e no coração, nós oramos. Responde-nos, porque sabemos que essa é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, depois do autor aos Hebreus tratar do relacionamento entre os irmãos, o amor fraternal, e hoje que nós vimos pela manhã de tratar com relação ao relacionamento conjugal, a maneira como marido e mulher, e como todos devem olhar e ver o casamento como uma coisa honrosa, e nós vimos o que é ser honroso, vimos um pouco sobre diversos conceitos e verdades da palavra de Deus sobre o casamento, para que tenhamos essa visão. Agora, irmãos, o autor aos Hebreus ele se volta para tratar de um aspecto que é duplo. O relacionamento com os irmãos, o relacionamento marido e mulher, e agora o relacionamento com o mundo. Mas por que eu falei que é um relacionamento duplo? Porque ao tratar da nossa relação com o mundo, o autor aos Hebreus passa a falar de como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, irmãos, reflete e afeta o nosso relacionamento com o Senhor. Nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, queridos, o autor aos Hebreus ele nos traz 4 orientações, ou melhor, duas orientações, mas são 4 tópicos da nossa exposição. Primeiro, seja a vossa vida sem avareza. E aqui vem um aspecto negativo da lei. Não seja avarento, seja a vossa vida sem avareza. Depois, contentai-vos com as coisas que tendes. E aí vem um aspecto positivo do mesmo mandamento, uma dupla face do mandamento. Não seja avarento, contente-se com o que você tem. E então vem uma razão anexa, assim como nós vimos pela manhã, os mandamentos do Senhor, aspecto positivo, aspecto negativo, uma razão anexa que dá força na nossa compreensão e obediência a esse mandamento, que é porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E então, irmãos, vem como nós devemos reagir a isso. Afirmemos então confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem.
Por isso, irmãos, nós veremos essa estrutura dessas duas ordens que lida, queridos, diretamente com 2 mandamentos dos 10. O primeiro implícito aqui, eu não vou contar, mas ele está implícito em tudo isso, mas diretamente o 8º mandamento, não furtarás, e o 10º mandamento, não cobiçarás. Primeiramente, então, irmãos, o autor fala, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. A primeira ordem aqui, irmãos, da parte do Senhor, na maneira como nós vamos lidar com as coisas do mundo, com as riquezas, com aquilo que o mundo pode nos oferecer, é que nós não devemos ser avarentos. É posto no aspecto negativo. Não seja avarentos. Não seja avarentos, irmãos. A avareza, queridos, é um pecado muito sério. É a quebra do 8º mandamento, não furtarás. Um homem avarento, irmãos, ele tem um apego excessivo. E é por isso que também é a quebra do 1º mandamento. É um apego idólatra às coisas do mundo, às riquezas. Então, ou às riquezas ou ao dinheiro, que implica em falta de generosidade, mesquinhez, desprezo por socorrer o necessitado ou regalamento egoísta. O que é regalamento egoísta? A pessoa sempre usa tudo que tem para si mesmo de uma forma egoísta, de uma forma trivial, de uma forma fútil. Então, a pessoa avarenta, ela comete o pecado da idolatria, quebra o 8º mandamento, e ela tem essa série de características que mostra que a avareza está instalada no coração. Falta de generosidade, mesquinhez, desprezo por socorrer o necessitado e regalamento egoísta. Recorrentemente, irmãos, o Senhor alerta o seu povo contra a avareza na Escritura Sagrada. Por exemplo, Êxodo 18, 21, a não avareza era um critério para a escolha dos oficiais, dos presbíteros na igreja no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 8, 3, um dos pecados que o Senhor repreende severamente os filhos de Eli, se você lembra nessa narrativa, os filhos de Eli eram extremamente impiedosos. Um dos pecados que o Senhor faz questão de destacar é que eles eram extremamente avarentos, por isso eles faziam o que eles faziam. Eles roubavam dos filhos de Israel, eles tomavam das ofertas mais do que lhes eram permitido como levitas. Ainda, irmãos, em Marcos capítulo 7, versículo 22, o Senhor diz que a avareza é um dos pecados que brotam do coração do homem. Ele elenca que do coração do homem vem toda a idolatria, toda a prostituição, todo adultério, toda a malícia, toda a avareza. Ela brota do coração do homem. E Lucas 12, 15, irmãos, o Senhor falou diretamente, é que eu vou citar. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Romanos 11, 21, 29, Paulo diz que a avareza é a característica dos ímpios que caminham sem Deus. Colossenses 3, 5, explicitamente o apóstolo Paulo fala que as obras da carne estão associadas à avareza, aí ele faz vírgula, que é idolatria, mostrando que a avareza, na verdade, além de quebrar o 8º mandamento, quebra diretamente o 1º mandamento, porque ela ocupa um lugar no meu coração. O meu amor ao dinheiro, ocupa tal posição no meu coração que ele substitui o lugar de Deus. Isso é o avarento, irmãos. E ainda, 2 Pedro 2, 3 e 14, é uma marca dos falsos mestres. Queridos, de capa a capa da Escritura Sagrada, a avareza é posta como uma impiedade. E como nós vimos agora que o Senhor falou, o problema do avarento, ou da avareza no nosso coração, irmãos, é nós resumirmos, nós limitarmos o ser humano, o conceito do ser humano, ou a qualidade de um homem a partir dos seus bens. É isso que está por trás, irmão, de toda avareza. Toda avareza, ela tem por trás, por base, além da idolatria, um reducionismo do que é o ser humano. O ser humano é reduzido pelos seus bens. E aqui, irmãos, a avareza não é um pecado apenas de quem tem muitas condições financeiras, é um pecado também de quem tem baixa condição financeira. Porque isso não é questão de ter muito ou pouco, é uma questão do coração. Como o coração lida com essas coisas? Um pobre que olha para um rico, ele olha como eu queria ser aquilo. Porque na cabeça dele, uma pessoa só é alguma coisa se ela tiver muito dinheiro. O problema da avareza, irmãos, é que ela diretamente desconfigura o aspecto do ser humano. Deus não definiu o ser humano pela quantidade de bens que ele tem. Porque definir o ser humano pela quantidade de bens que ele tem é olhar para baixo, é olhar para essa era, é olhar para debaixo do sol. Na eternidade, a quantidade de bens de um homem
não afeta essa eternidade e não será contado. A avareza, então, irmãos, ela desconfigura o ser do ser humano, ela passa a contar aquilo que Deus não conta. O amor ao dinheiro triunfa sobre o amor a Deus e ao próximo. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é muito claro. A avareza é idolatria como um serviço a um outro Deus. E ele falou isso claramente no Sermão da Montanha, irmãos. Quando ele falou, vocês não podem servir as riquezas e a Deus. Ora, pastor, então nós somos comunistas e somos contra a propriedade privada, contra ter muito dinheiro, contra largar riqueza? Contrário, irmãos. Os irmãos sabem pela nossa cosmovisão reformada que os reformados têm uma visão extremamente elevada do trabalho e do trabalho honesto que traz riqueza. Inclusive, se você for no nosso catecismo, quando fala sobre o mandamento não furtarás, diz que é dever nesse mandamento nós trabalharmos para alargarmos a nossa riqueza, crescermos a nossa riqueza, trabalharmos e termos sustento nesse mundo. O ponto não é o ter ou não ter, irmãos, novamente. O ponto é o coração. Como que nós lidamos com aquilo que o Senhor nos dá? E o autor aos Hebreus, irmãos, lembremos que o contexto aqui é de perseverança. Ele está mostrando que, enquanto o crente peregrina, ele tem que considerar esse ponto. E, de alguma forma, irmãos, se nós não considerarmos esse ponto, nós teremos dificuldade na peregrinação, porque nós não vamos olhar para onde nós deveríamos olhar, irmãos. É por tudo isso, queridos, que a avareza é uma grande pedra de tropeço para a perseverança, irmãos. Onde o amor a Deus não for maior do que o amor às coisas nos puxarão para ela e Deus será desprezado. É inegociável, irmãos. Não tem espaço no coração do homem para dois deuses. Onde as riquezas são amadas e adoradas pela avareza, Deus não será amado e não será adorado, irmãos. Mas onde Deus é amado acima de tudo, nós e nossas coisas e dinheiro e bens, tudo que Ele nos deu, é usado para o seu serviço e com a sabedoria da palavra. Podemos ter muito, irmãos, mas não será com avareza, se o nosso amor estiver voltado para Deus somente. Podemos ter muito e usufruir de muito. Podemos ter pouco e passar necessidade. Mas o coração será guardado da avareza, porque ele não está voltado para esse mundo, mas está voltado para Deus, que é a nossa riqueza, que é a nossa herança, que é a nossa porção. Isso sim, é por esse bem que um homem é contado. Não pela quantidade de bens que ele tem nessa terra, mas se Deus é o seu bem maior, se Deus é a sua herança, se Deus é a sua porção. Por isso, querido, como você tem lidado com o dinheiro, irmão? Nós já tivemos, queridos, aqui na igreja, oportunidade, infelizmente a igreja está um número muito pequeno, nós vamos voltar a ter outra instrução sobre isso, sobre finanças. Quais são os princípios da palavra de Deus para nós conduzirmos as nossas finanças? E aqui, irmãos, não é um intento pragmático, 10 princípios para a prosperidade financeira. Não, irmãos. É como você glorifica a Deus com os seus recursos financeiros. A pergunta é, irmãos, o nosso coração está preocupado com esse ponto? Se nós desprezamos esse aspecto, irmãos, é um grande sinal de que o nosso coração, queridos, tem encaminhado com avareza. Obviamente, queridos, como eu já falei, nós não somos franciscanos, nem defensores do voto de pobreza, nem comunistas para reprovarmos a propriedade privada e o usufruto livre e piedoso do que Deus nos tem dado. Muito pelo contrário, como eu falei, nós somos encorajados a fazer isso, porque tudo que Deus nos deu é bom, e se recebido com ação de graças, deve ser desfrutado para a sua glória. Não é esse o ponto, irmãos. A grande questão aqui, eu enfatizo para nós, queridos, é o nosso coração. Como o nosso coração tem lidado, irmãos? O dinheiro trata-nos como um senhor trata um servo, ou seja, nós temos uma relação servil com as riquezas. As riquezas são as nossas servas, para ser mais uma coisa por meio da qual nós vamos glorificar a Deus. Ou a falta da riqueza também tem sido uma forma de glorificar a Deus. Como, irmãos, nós temos lidado com isso? Elas nos dominam ou nós a dominamos? Não termos mexe muito conosco ou nosso coração fica em paz? Eu resisto ao ajudar o necessitado, especialmente a ajuda ordinária ao necessitado que o crente tem. Eu considero a Deus que Ele sustenta a mim e que Ele é sábio e me ensina como eu devo conduzir as minhas finanças, irmãos. Essas respostas, queridos, nos mostrarão, as respostas a essas perguntas nos mostrarão
Onde está o nosso coração, queridos? E um dos princípios, irmãos, é o sustento do trabalho na igreja na qual nós congregamos, tanto para a manutenção quanto para a expansão do reino, irmãos. Uma das formas mais claras de nós vermos a avareza no meio dos crentes é isso, queridos. É como os crentes lidam com o aspecto primordial do reino de Cristo, irmãos. Quem sustenta o trabalho do reino do Senhor, irmãos, da sua igreja, louvado seja o Senhor por isso, não é o Estado. Quem sustenta, irmãos, são os crentes que são alcançados por Cristo, e eles são chamados, então, a fazer parte desse corpo e a continuar levando adiante isso pela pregação da palavra, pela manutenção do trabalho, pelo discipulado dos filhos, por tudo o que o Senhor tem nos dado. E essa, irmãos, é uma das grandes formas de nós vermos se nosso coração é avarento ou não. Por isso, crente, como você tem lidado com essas questões? Os diáconos poderiam perguntar. Você tem sido fiel e constante nas ofertas amorosas? Queridos, Deus nos tem dado tanto, irmãos. Deus não tem nos faltar, queridos. E maravilhosamente, irmãos, nós acabamos de passar por uma pandemia. E como pastor, a gente tenta entrar em contato com todo mundo para que auxiliar os diáconos nesse aspecto também. Se alguém passasse necessidade, a igreja chegar junto e socorrer, porque essa é uma das finalidades das ofertas. E para a glória do Senhor, irmãos, a maioria, para não dizer toda a igreja, ou não passou dificuldade, ou curiosamente teve um up na sua arrecadação, no seu sustento. A providência do Senhor conduzindo todas as coisas. Deus não tem deixado faltar, irmãos. E é o que nós vamos ver aqui como um ponto do argumento do autor aos Hebreus. Ora, irmãos, se Deus tem nos tratado com tanta generosidade, por que nós somos tão demorados, tão lentos, tão tardios em responder a essa generosidade pela expressão básica dessa generosidade, que é o sustento da sua igreja, irmãos? A nossa gratidão a Ele, irmãos, tem sido na mesma proporção do que Ele tem nos feito, queridos. Um outro princípio, queridos, é nós não gastarmos o que Ele nos dá de uma forma tola, pródiga, e desperdiçando em futilidade ou em pecado, irmãos. Se nós fazemos isso, é um outro sinal de avareza, porque nós não estamos olhando para Deus, nós estamos usando as riquezas para nós mesmos, e é o que a avarento faz. Quanto menos os outros, e o outro acima de todos os outros é Deus, mais o nosso coração, irmãos, é avarento. É um sinal disso. E não nos enganemos, irmãos, como eu falei, a avareza não é um pecado apenas de quem tem uma fonte de renda maior, mas também naquele que tem menor. Novamente, irmãos, a questão não é a quantidade, mas o coração. Tem um ditado, irmãos, brasileiro, a maioria do ditado brasileiro não presta, pode juntar, jogar fora, mas tem um ou outro que é bom. E tem um que fala assim, se a pessoa rouba no pouco, ela vai roubar no muito. Por que esse ditado é verdadeiro, irmãos? Porque o princípio não é a quantidade, é o coração que está usando isso. Pegando esse ditado e adaptando para esse ponto, irmãos, a questão não é se eu tenho pouco ou muito, é se eu sou avarento no pouco, eu vou ser avarento no muito, porque o meu coração não está voltado para o canto certo, irmãos. Não está voltado para cima do sol, mas para debaixo do sol. Isso fica claro também, irmãos, com o próximo imperativo e o aspecto negativo desse mandamento. Veja agora, ainda no versículo 5, a segunda parte dele. Ele diz, irmãos, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, apenas esse aspecto inicial agora, irmãos, segundo momento. Contentai-vos com as coisas que tendes. O aspecto positivo, irmãos, da relação com o dinheiro ou com as coisas do mundo é o contentamento. Aqui, irmãos, avareza e contentamento são postos como opostos um ao outro. O coração que é descontente é um coração avarento. Está a todo tempo servindo as riquezas porque está a todo tempo descontente, querendo mais da forma mais pecaminosa possível. Volto a dizer, irmãos, isso não é uma proibição para nós prosperarmos e trabalharmos, não é esse o ponto. Mas é uma disposição pecaminosa, uma motivação pecaminosa em fazer essas coisas. O tempo todo buscando mais do que lhe é dado. O indivíduo avarento, irmãos, é descontente com o que tem e quer sempre mais, com um espírito de insatisfação. Mas o contentamento, irmãos, ensina-nos a termos alegria no que Deus nos deu. Em última análise, irmãos, ensina-nos a ter satisfação em Deus. Os irmãos lembram
nós somos o povo do catecismo, da primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e satisfazer-se, alegrar-se, deleitar-se nele para sempre. O contentamento, então, irmãos, é exatamente a suma disso. É nós nos deleitarmos em Deus. Um coração que está deleitado no Senhor, ele é contente com o que ele tem e o que ele deixa de ter. Mas o coração descontente, ele vai ser avarento e buscar o tempo todo aquilo que não lhe foi dado na providência do Senhor. O contentamento, irmãos, como eu falei, e vou repetir, não é uma proibição do alargar as riquezas. Novamente, nós não somos romanistas, nós somos reformados e nutridos numa alta visão do trabalho honesto e próspero. É, porém, irmãos, uma questão do coração. Como o coração reage? Calvino, queridos, ele é preciso quando ele diz o seguinte: ao vivermos contentes com o que o Senhor já nos presenteou, seja muito, seja pouco, estamos revelando o genuíno desprendimento ao dinheiro, ou, ao mesmo tempo, a boa intenção no correto e moderado uso dele. Pois raramente sucede que o avarento se satisfaça com alguma coisa, senão que, ao contrário, os que não se satisfazem com a porção moderada sempre buscarão mais, mesmo quando desfrutam das mais opulentas riquezas. Sempre quer mais, sempre quer mais. Não é falta, é o coração que está conduzindo isso. Então, irmãos, vem a terceira parte, o terceiro momento, que é a razão anexa para tudo isso. Por que que nós não devemos ser avarentos e por que que nós devemos ser contentes no Senhor? Qual é a base de tudo isso? Qual é a nossa segurança? Qual é a razão anexa que o Senhor nos dá para que nós sejamos encorajados a fazer isso? O Senhor, irmãos, ele não é como um homem mau que fala assim, faça tal coisa. Imagine você, um patrão que chega, derrama aqui 1 milhão de alfinetes e diz assim, você tem 1 hora para catar tudo isso. Não é isso que o Senhor faz. Ele é um pai ensinando aos filhos uma lei que é boa e ele é tão gracioso, tão amoroso, que ele vai e dá razões para nos encorajar ainda mais a fazer aquilo que ele ordena. Ele diz, não sejam avarentos, sejam contentes. Por quê? Porque eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, propositalmente o autor faz essa ênfase, nunca, jamais te deixarei, te abandonarei. O autor dos Hebreus aqui, irmãos, ele extrai daqui uma citação de um... Na verdade, deixa eu me explicar. Não há nenhum texto bíblico no Antigo Testamento que seja exatamente essas palavras. Há diversos candidatos que trazem a mesma ideia que está aqui. O que alguns consideram é que o autor dos Hebreus usou a versão grega do Antigo Testamento, e citou essa versão que não ficou exatamente igual com o que tem no hebraico. Porém, irmãos, o melhor e maior candidato é Deuteronômio 31:6. Abram, por favor. Deuteronômio 31:6. Por diversas razões, irmãos, esse é o maior e melhor candidato. Uma delas é que o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida, estavam vindo do deserto, Moisés, o seu grande líder, estava para morrer, e então o Senhor os consola com essa verdade, dizendo, Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixarei, nem vos desampararei. E essa mesma ideia, irmãos, é repetida em diversos textos. Esse texto, irmãos, é a última exortação de Moisés antes dele imediatamente ali, dessa situação, dele morrer. Então ele consola o povo dizendo, não se desesperem, não temam, apenas obedeçam ao Senhor. Ele não vai abandonar vocês, ele não vai deixar de cuidar de vocês. Apesar de qualquer dificuldade que vocês venham passar, Deus não vai desamparar. O que o autor, irmãos, aos Hebreus está nos dizendo é que a avareza, presta atenção, a avareza e o descontentamento é a falsa crença e uma vida fundamentada nessa falsa crença de que Deus não cuida de seu povo, de que Deus nos desamparará, quando isso é mentira. Essa é a base da avareza, irmãos, e do descontentamento. É a constante ansiedade fundamentada numa falsa crença e percepção de Deus.
Deus, ele não vai me sustentar. Por isso eu vou ser avarento. Deus não vai cuidar de mim. É indubitável, irmãos, que a ausência de fé constitui sim a fonte da riqueza, queridos. Qualquer um que nutra a sólida convicção de que jamais será esquecido pelo Senhor, não viverá com perplexidade, já que a sua dependência está fundamentada na providência do Senhor. O ponto aqui, irmãos, da incredulidade é que a incredulidade no tocante ao cuidado paternal de Deus, isso aqui, irmãos, não é a demoníaca teologia da prosperidade. Não é que você vai ganhar um BMW todo mês. Não, irmãos, o Senhor não nos promete isso. Nós vimos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que houve aqueles que passaram pela espada e tem aqueles que foram livrados da espada. O ponto não é esse. O ponto é, o Senhor vai sustentar o seu povo. O avarento e o descontente, ele crê num Deus que não é esse. Ele nutre uma visão e uma crença em Deus, que é um Deus que vai abandonar, que vai desamparar. Mas a base de tudo isso, irmãos, é a doutrina da adoção. Ele nos adotou em Cristo. E assim como ele não desamparou a Cristo, e ele não vai desamparar ele na eternidade, ele continuará sustentando o seu povo na sua alma e no seu corpo. E ainda que o corpo venha se esvair, e ele vai, como é esperado nessa dispensação que nós vivemos, irmãos, ele não desamparará. E propositadamente, irmãos, como eu falei, ele faz uma ênfase. Nunca, jamais te abandonarei, para nos dar a certeza absoluta. Por isso, irmãos, nós não devemos ser avarentos, nem descontentes. A raiz, irmãos, para nós guardarmos o nosso coração, ou o segredo para nós guardarmos o nosso coração da avareza, do descontentamento, é uma visão grandiosíssima do Deus que é soberano e controla todas as coisas, do Deus que é pai do seu povo e que diz, eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Quer prospere, quer não, nós não devemos ser descontentes, irmãos. Quer prospere muito, quer prospere nada, ele continuará cuidando de nós. Não devemos ser avarentos, queridos. Essa é a nossa certeza e segurança, irmãos. Ela não é medida por mais ou menos dinheiro na conta. Embora Deus possa expressar esse cuidado dessa forma. Mas ela não é medida dessa forma, irmãos. Ela é medida tão somente pela promessa. Qual é a minha segurança? Qual é a minha certeza? Não estou com muito ou pouco. A minha certeza, a minha segurança é que Deus prometeu. Essa é a base, queridos. Essa é a base de tudo. Quando a tentação da avareza chegar, queridos, confronte o pecado dizendo, eu posso amar aos outros e não me curvar ao dinheiro, porque Deus não deixará faltar. Quando a tentação do descontentamento vier, irmãos, e chegar ao nosso coração, nós podemos e devemos confrontar o pecado dizendo, eu posso me contentar com o que Deus me dá, porque Deus não deixará faltar. E muitas vezes, irmãos, Ele trabalha no coração dos seus filhos, privando-os de coisas, preparando-os então para recebê-las de uma forma piedosa. Quando Ele nos priva de algo, então trabalha em nós o contentamento, Ele coloca o nosso coração no lugar correto, muitas vezes Ele então dá aquilo que tem sido privado, para que nós possamos nos relacionar com aquilo da forma correta, porque do contrário, se nós tivéssemos recebido aquilo antes, nós lidaríamos com aquilo de uma forma idólatra, mas Ele nos reteve ou nos tirou para que nosso coração fosse trabalhado e recebêssemos aquilo da forma correta. Crente, você tem duvidado do cuidado paternal do Senhor? O seu coração tem andado ansioso, angustiado com a sua vida nessa terra? Irmãos, o cuidado do Senhor não é um salvo-conduto para nós sermos preguiçosos e displicentes, para nós deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos. Mas é a base para em tudo e qualquer outra coisa que nós façamos, guardarmos o nosso coração da avareza e do descontentamento. A avareza e o descontentamento têm persistido no seu coração? Se sim, crente, que sondemos se há ou não uma visão equivocada ou uma desconsideração do Deus que cuida do seu povo e trata de nós, queridos. Essa é a promessa que Ele nos dá. E por isso, então, irmãos, vem o último ponto desse versículo. Volta comigo para Hebreus 13, 4, 13 e 6, desculpa.
Ele diz: assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Queridos, só esse texto, irmãos, ele nos traz uma riqueza fantástica, porque o Senhor não apenas nos dá a ordem, não apenas nos dá no aspecto positivo e negativo, não apenas nos dá a razão, mas ele nos traz, irmãos, um caminho pelo qual nós podemos expressar isso. E só em ter nos dado esse caminho, irmãos, ele nos mostra aqui pelo menos 3 coisas, queridos, importantes. Por implicação, irmãos, aprendemos que, primeiro, há uma relação da avareza, do descontentamento e do medo. Há uma íntima relação, irmãos, entre essas coisas. Por quê, queridos? Porque a resposta que nós damos a isso, piedosamente, nós diremos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Por que o autor escolheu exatamente esse texto, que é o Salmo 118, versículo 6, exatamente o Salmo que diz: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei? Muitos outros textos, irmãos, falam que o Senhor é o meu auxílio, e apenas isso. Então digam: o Senhor é meu auxílio, ponto, acabou. Mas ele faz questão de escolher o Salmo 118, irmãos, versículo 6, para mostrar que a base de tudo isso aqui, ou melhor, há uma íntima relação entre avareza, descontentamento, confiança em Deus e medo, irmãos. Aqui, irmãos, Deus está nos interpretando corretamente uma das fontes do medo com tanta profundidade e precisão que nenhum homem ou teoria jamais o faria, irmãos. E essa é a nossa esperança, queridos, quando o Senhor nos trata dessa forma, porque pela sua palavra, ele vai fundo em nossa alma, mostrando exatamente o que está lá, escondido. O que muitas vezes a gente quer maquiar, a gente quer rotular com coisas que não atacam o ponto, ele vai ao ponto central. Sabe o que é que está por trás no coração de um crente que é avarento e descontente? Além da idolatria, além da quebra do 8º mandamento, além da quebra do 10º mandamento, é medo. Medo. Não uma doença, não uma fobia, mas é uma reação moral ao que Deus fala: confie em mim. E essa reação diz: o Senhor não é digno de confiança, por isso eu temo. Por isso eu temo. Não há nenhuma situação, irmãos, na alma do homem que ele não nos dê uma interpretação clara e por implicações do que se passa dentro de nós, irmãos. E é o caso aqui. A resposta que damos é: eu não temerei. Por que ele usa esse texto, irmãos? Para nos mostrar que a avareza e descontentamento é desconfiança do Senhor. E a desconfiança do Senhor é gestada no ventre do medo. É gestada no ventre do medo. Medo de que me faltará, medo de que padecerei miséria, medo de que não poderei satisfazer meus gostos mais fúteis, ou até mesmo as coisas que são necessárias, irmãos. Os homens, irmãos, não possuem isso. Por isso, queridos, olharmos para essas questões que o Senhor nos coloca, nós devemos nos agarrar a essa interpretação e dizer: Senhor, o meu coração tem agido assim por medo, por desconfiança, por incredulidade, e confessarmos com clareza qual pecado nós temos cometendo, irmãos, e buscarmos então refúgio nele. Aqui o Senhor nos diz que uma das possíveis fontes de tudo isso é o medo paralisante. Segundo, irmãos, ele também nos ensina outra coisa. Veja que fantástico. A fazermos uso dos salmos como nossa expressão ao Senhor e a busca de reordenar a nossa alma e as nossas afeições com base nisso, queridos. Irmãos, Deus não apenas nos interpreta o problema, como eu falei, mas também nos dá subsídio para a solução, como um pai pegando a mão de um filho que está aprendendo a escrever e escreve o nome, o que ele tem que falar, o que ele tem que dizer. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Lembra? O apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossas orações. E esse auxílio, irmãos, em Romanos capítulo 8 que ele fala, ele é feito nos ensinando a palavra de Deus, o que é lícito pelo qual nós devemos orar. É feito nos impulsionando a orar e é feito intercedendo por nós. Mas há uma forma também categórica de fazer isso, irmãos. É quando nós usamos as palavras da Escritura para nós nos dirigirmos a Deus. É certeza que nós estamos falando o que é correto. É por isso que nós cantamos os salmos, irmãos. Que é a melhor maneira de louvar o Senhor do que os próprios hinos que ele inspirou para a sua igreja cantar. A gente não precisa ficar com dúvida: será que tem erro teológico? Será que não tem erro teológico? Será que é isso? Será que é aquilo? Tá claro, tá certo, é inspirado. E isso então, irmãos,
quando nós entendemos a natureza dos salmos, isso nos instiga a utilizá-lo dessa forma que o autor está utilizando aqui. Ele também poderia ter falado isso aqui numa forma de prosa. Ele poderia ter falado assim, por isso, irmãos, confiem no Senhor, ponto. Mas ele faz questão de citar um salmo para nos mostrar esse afeto, esse sentimento, essa disposição da alma que o salmista derramou aqui deve estar no coração de vocês. Ao utilizar-se dos salmos, irmãos, como sendo o que deve estar na nossa boca e no nosso coração, como expressão de confiança ao Senhor, fugindo da avareza, do descontentamento, então ele nos mostra que os salmos devem ser usados dessa forma. Como Calvino dizia, irmãos, ele falou isso na introdução do seu comentário aos salmos, os salmos são a anatomia da alma. Conhecê-los bem é dar um grande passo para entender a alma do homem e do nosso relacionamento com o Senhor. Crente, o Senhor quer que expressemos a nossa confiança nele. Por isso você pode dizer, meu corpo dói, mas eu confio no Senhor. Passo privações, mas eu confio no Senhor. Estou doente, mas eu confio no Senhor. Um ente querido meu e amado morreu, mas eu confio no Senhor. Eu perdi o emprego, mas eu confio no Senhor. Sonhos e planos não têm dado certo como eu desejava, mas eu confio no Senhor. Eu estou à beira da morte, mas eu confio no Senhor, porque Ele não tem desamparado o seu povo. Irmãos, com tanta clareza com que o Senhor expõe o nosso coração, o que nós devemos fazer, irmãos, é sondarmos Ele e vermos se há raiz de avareza, se há raiz de descontentamento e, consequentemente, se há medo, idolatria, desconfiança para com o Senhor e buscarmos nele a confiança que Ele espera de nós e fazermos uso do que Ele diz que nós devemos fazer para ter o nosso coração consolado nele. Crente, descansa no Senhor. Agora, se você não professa a fé em Cristo, não crê nele, você sem dúvida anda com o coração a todo momento atribulado e com insegurança e incerteza, porque você não tem base alguma do que vai acontecer no dia de amanhã. Você não tem segurança alguma. Você vive olhando para o que está debaixo do sol. Você mede os homens por aquilo que eles têm. Mas o Senhor te chama a, crendo em Cristo, confiar apenas nele. E não medir um homem por aquilo que ele tem aqui nessa terra, mas medir a si mesmo se você tem a Deus como a sua herança, como o seu bem. Amém, irmãos? Que o Senhor nos fortaleça. Oremos. Senhor Deus, nós sempre nos maravilhamos, Pai, com Tua palavra. Como nós já vimos, inclusive, na Epístola aos Hebreus, ela é poderosa e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de penetrar a alma e separar juntas e medulas a alma do Espírito, Senhor. Tua palavra mostra, Senhor, que está em nosso coração com tanta precisão e clareza, Senhor. O pecado da avareza, Senhor, o pecado do descontentamento tem sido constante em nós. Por isso pedimos perdão por ele, Senhor. Que o Senhor livre de nós, Pai, o amor ao dinheiro. Nós não deixaremos de orar para que o Senhor nos abençoe, se for da Tua vontade, na Tua sabedoria e bondade. Mas se o Senhor nos abençoar ou não nos abençoar, que o nosso coração esteja contente em Ti. Se o Senhor nos abençoar ou não nos abençoar com bênçãos materiais, que o nosso coração esteja guardado, Senhor, da avareza. Porque nós confiamos em Ti. Nós colocamos a nossa segurança no Senhor. O Senhor é o nosso auxílio. Nós não temeremos. Que me pode fazer o homem, Senhor? Que nos pode fazer o homem? Que o Senhor fortaleça o nosso coração e nos dê um coração que ama ao Senhor por meio das riquezas, por meio desse mundo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.